Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à jornada rumo à fluência. Aqui eu trago assuntos referentes à língua inglesa que vai levar você à fluência de forma mais rápida. Eu sou a Teacher Priscila Satigo Katsurayama, mas todo mundo me conhece como Teacher Pri ou como Teacher Japa. E o tema de hoje é qual futuro que eu devo usar quando estou falando de um futuro próximo ou um futuro que eu tenho quase 100% certeza de que vai acontecer. E aí você deve estar se perguntando: Meu Deus, teacher, mas existe mais do que dois futuros? Eu achava que era só colocar o will e ó, e tava tudo belezinha. o quê? Você achava que só existia um, dois futuros ou três futuros? E se eu te falar que existem, 5 futuros? Vou repetir: 5 futuros. E aí, caiu da cadeira? Levanta e presta atenção! Poxa vida, como que você vai passar naquela entrevista do emprego dos seus sonhos se você nem sabia que existiam, 5 futuros? Ou se não, se você já sabia da existência de todos eles, será que você realmente sabe usar cada um deles de forma adequada? 100% certeza? Realmente você sabe usar esses futuros? É por isso que hoje eu estou abordando apenas um dos futuros. Ah, teacher, por que só um dos futuros? Eu preciso de todos. Olha só, sabe aquele ditado? Antes ter um pássaro na mão do que dois voando? Pois é, no nosso caso são 5 voando, viu? Então é muito melhor que você veja um futuro de cada vez. Veja bem, tá aí uma coisa que você e muita gente não deve fazer na hora de estudar os futuros. E olha, eu não estou só me referindo aos futuros, não. Estou me referindo a toda a matéria da gramática da língua inglesa, ou de outras línguas, ou de outras atividades que você for aprender no futuro. Você não deve pegar muito, mas muito conteúdo de uma vez só. Isso não vai ser benéfico para você. Isso é ilusório. Por mais que pareça que você está indo, engrenando e andando, tem uma pequena diferença entre você entender o que foi explicado e você de fato colocar em prática aquilo que você entendeu. Porque uma coisa é você entender, outra coisa é você saber usar e falar. Quer ver um exemplo? Pensa quando você era criança, que você estava aprendendo a fazer a letra A do alfabeto, a letra B e assim por diante. A professora não ficou lá só falando para você: olha, o A você vai fazer assim, com a perninha assim. O B você vai aumentar a perninha, vai fazer outra bolinha e ter a barriguinha. E tava tudo bem, você foi para casa e aí, já absorvi, já sei escrever um texto, uma palavra. Não foi bem assim que as coisas aconteceram. Lá na escola você teve toda a teoria, você entendeu o procedimento, mas você lembra como é que era? A gente tinha aqueles cadernos de caligrafia para a gente ficar fazendo o quê? Treinando em casa. E por que precisa ficar treinando? Olha só, vou explicar. Na nossa cabeça, presta atenção que agora vem uma explicação muito boa que vai fazer sentido total. Seguinte, todo ser humano possui 5 sentidos, pelos quais a gente acaba absorvendo ou exteriorizando toda a informação que a gente aprendeu. Só que tem um porém. Cada um desses sentidos, eles levam essa informação até o nosso cérebro através de sinapses. E não pense você que a sinapse, por exemplo, da visualização ou da audição são as mesmas que há sinapses que são usadas para descrever e para falar. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que a sinapses usada para audição, ela é de absorção, assim como da visualização. A gente só absorve a informação. Mas para que essa informação esteja gravada na sua cabeça e para que você tenha certeza de que você realmente não só entendeu, mas sabe utilizar, sabe de forma colocar em prática tudo que você aprendeu, você precisa exteriorizar. E como que a gente faz isso? Falando bastante, escrevendo. Então são coisas que às vezes você, querido ou querida aluna, está achando que é simplesmente só assistir a aula e achar que já absorveu tudo, tipo igual Matrix, né? E vai lá e já sabe lutar karatê, ou já sabe sair falando inglês, ou já sabe escrever o alfabeto inteiro, já sabe dirigir um carro, andar de bicicleta e outras atividades por aí. Então, tudo que você for aprender requer prática.
Você precisa saber desse conhecimento que eu acabei de te dar sobre as sinapses, sobre o caminho que é percorrido, porque senão você vai morrer achando que estudo, não sai do lugar, não sou fluente, não falo. O que está faltando é apenas conhecimento de como que você recebe essa informação e como que você exterioriza, como que você põe na prática essa informação toda. E olha só, esse processo que eu tô falando, ele não é rápido, ele é um processo longo. Talvez a parte de absorção seja mais rápida. Você tá lá assistindo o professor falando, vendo um vídeo, tomando nota, mas essa parte, ok, você prestou atenção, você absorveu, foram criadas novas sinapses, ok, beleza. Se você não rever essa matéria várias vezes, essas sinapses, essas conexões que são feitas através do cérebro até num dos 5 sentidos, elas não vão ficar parrudas, elas não vão ficar grossas o suficientes para que você consiga falar com fluência, fluir a informação. Sabe aquela situação em que você começa a falar assim, eu sei, mas tá aqui, peraí, me dá mais um minutinho que agora eu vou lembrar? E você lembra depois de mó tempão? É porque provavelmente as suas conexões, elas estão ainda fraquinhas, então você precisa deixá-las mais fortinhas, tipo igual uma musculação, né? Deixá-las bem fortinhas para que a informação flua com mais facilidade. E tem situações piores, que são aquelas em que você lembra que o professor ensinou, mas você já nem lembra mais a matéria. Aí é pior ainda, significa que as conexões elas estão sendo quebradas, elas estão desaparecendo, porque você não fez a parte da prática, você não exteriorizou a informação que você tinha aprendido na aula. Então é muito simples, você precisa não só absorver, como você precisa botar em prática para criar sinapses que venham do seu cérebro usando aquela informação que você absorveu na prática. Se você está dirigindo, é a coordenação motora, é a sinestésica, o pezinho lá na embreagem. Se você está falando inglês, a gente está falando da fala, da escuta, que é muito, muito difícil. Por quê? Porque as pessoas normalmente vão num curso de inglês, não tem essa prática toda, só fica escrevendo e esquece que também há necessidade de você treinar a fala. Como é que você vai viajar, falar com outras pessoas de outros países se você nunca tentou? Como é que você vai fazer uma entrevista, falar, responder uma pergunta? No caso aqui, a gente vai entrar mais a fundo sobre a matéria do futuro, de um dos futuros, se você só absorveu a informação e não botou em prática. E aí é que eu vou te alertar. A grande maioria dos alunos que estão buscando a fluência no inglês tem muita ansiedade, muita impaciência. E essas duas características que eu acabei de falar são os maiores sabotadores de você aí, alcançar o seu sonho, de alcançar a fluência, tá? E conseguir aquele emprego tão sonhado de você estar ganhando de 2 até 3 vezes mais. Sim, é possível você aprender mais rápido, porém com muita calma e paciência e fazendo a coisa da melhor forma possível. Você tem que pensar, eu preciso ficar preciso ficar mestre, preciso masterizar essa matéria a tal ponto que eu não preciso voltar de novo para rever, porque quando eu aprender um outro futuro, ou uma outra gramática, ou um outro vocabulário, outras coisas, essa matéria eu tô garantido que tá o quê, supimpa, tá 100% o quê? Gravado aqui, na sua cabeça. E aí você é capaz de usufruir, capaz de falar com mais fluência, ouvir melhor. Quando a gente passa por uma matéria muito batida e muito rápido, que vai acontecer que você vai ter um monte de informação, um monte de vocabulário. Você vai até compreender, mas na hora de utilizar, você não vai ter certeza como que você deve utilizar determinada gramática, ou determinada palavra, ou determinada expressão. Por isso que fica difícil, porque na verdade, você não está só absorvendo, vendo e ouvindo. Você também tem que aprender a pronunciar a palavra, a escrever, a entender o raciocínio por trás de tudo isso, como que eu monto essa frase, quando que eu posso usar essa expressão. E ainda você tem que treinar para ter certeza que você está ouvindo direitinho.
não é só um monte de vocabulário solto que você junta e pronto, você já foi lá e formou uma frase. Então, esse processo de aprendizado, ele é longo. Ele não é uma coisa que você vai aprender em 1 hora. Que você foi lá, assistiu a aula, chegou em casa, não precisa estudar, não precisa fazer nada, a matéria já está na minha cabeça. Não é bem assim. Você tem responsabilidade sim. Se você quer ganhar 2 a 3 vezes mais, você precisa já olhar para você mesmo e dizer: eu sou responsável pelos meus atos e minhas atitudes. Porque não adianta passar mais 1 ano e você falar: ai, não desenvolvi no inglês, não alcancei minha fluência, mais 1 ano se foi, e culpar o professor ou a escola. Não basta só isso. Lógico, um bom professor e uma escola boa te ajudam a alcançar a fluência mais rápido. A metodologia nem se fala. O modo como você vai estudar e a sua dedicação também é muito importante, porque ela equivale a 50%, presta atenção, 50% do total que pode garantir aquele resultado sonhado de conseguir aquele emprego que você pode ganhar 2 a 3 vezes mais. E se o inglês realmente for muito importante para você alcançar o seu objetivo, como você diz que é importante, então não deveria ter pressa. Você deveria ter a maior paciência, ter consciência, segurar a ansiedade e fazer perfeito, porque na hora você não quer falhar. Ou você é daquelas pessoas que diz que é importante e vai passar mais 1 ano enrolando, procrastinando, não fazendo o que um adulto, uma pessoa adulta, porque só adultos conseguem trabalhar, arranjar um emprego, não é mesmo? Ter filhos, ter família e tudo mais. Então, um adulto tem comportamento de adulto. Não fica com mimimi, dando desculpa para não estudar o inglês ou fazer o que você deve fazer. Então, ir com muita sede ao pote pode ser a pior cagada da sua vida. Depois que eu expliquei tudo isso, agora eu vou conectar aqui as coisas. Eu disse que tem 5 futuros. Se eu te ensino 5 de uma vez, você vai ter que ficar relembrando 5 matérias todos os dias. E você sabe que para uma, a grande maioria já tem aquela preguiça enorme. Imagina para 5. E é por isso mesmo que ninguém grava nada quando resolve gravar um monte de informação. Porque você está complicando no meio do campo, você está embolando a situação. Você não está se ajudando a facilitar os seus estudos e a fazer você progredir. Então não faça isso. Vamos aprender 1 de cada vez. E bem assim, ó, de forma profunda, correta, masteriza, vira pro no assunto. Mas, teacher, então, como é que eu vou fazer para estudar e aprender do jeito que você está falando? Como eu já mencionei anteriormente, gaste o seu tempo estudando um conteúdo de cada vez. E tenha certeza de que você está sabendo essa matéria 100%. Quando eu digo saber 100%, porque às vezes eu pergunto para alguns alunos, eles falam: ah, eu sei sim. Você sabe mesmo? Sei sim. Então vamos lá, vamos bater um papo. Aí o aluno tá lá colando no caderno. Tá achando que tá sabendo? Ou aprende a estudar, cara. Saber mesmo com certeza, 100% de certeza, é você saber usar o que você aprendeu sem ficar colando. Porque você acha que você vai viajar, vai na entrevista poder pegar caderninho, ficar no meio da entrevista olhando o caderninho, ou vai ficar lá nos Estados Unidos olhando, ou pegando tradutor? Não, né? Então aprenda 100% e tenha certeza de que você sabe a matéria de trás para frente, de cor salteado. Como eu falo para todos os meus alunos, transforme o seu inglês no hábito de escovar os dentes. Não sei se você notou, mas escovar os dentes é uma coisa que a gente faz naturalmente, independente se você está triste, você perdeu o emprego, se morreu alguém da família, se você está desempregado. Você acorda, vai lá e escova os dentes. Você almoça, vai lá e escova os dentes. Então, estou dizendo para você começar a tratar o inglês como se fosse o ato de escovar os dentes, para você parar de ficar questionando, dizendo que é difícil, que não vai. O que acontece, na verdade, é que você não está focando aonde você precisa focar para que a coisa flua. Tem gente que foca na academia, no trabalho, na família, mas aí acha que só pelo fato de estar assistindo inglês, assistindo um filminho aqui, outro ali, está fazendo o seu papel e não está dando ênfase realmente na língua inglesa. Se você parar para pensar, vamos pegar um exemplo prático. Pega uma pessoa que toca piano. Você acha que a pessoa
Foi só para aula de piano e viu a professora tocando e depois já chegou em casa, já saiu tocando aquela partitura? Claro que não. Foram anos e anos, aquela criança que depois virou uma adolescente, uma mulher adulta, que hoje toca maravilhosamente bem um piano. O foco dela foi aprender piano, ela escolheu isso. Então eu digo o mesmo para você. Você está dizendo como é que eu vou estudar inglês? Eu estou dizendo mude o seu foco. Se você realmente quer a fluência, então mude o foco. Comece a pegar tudo que estiver em suas mãos para que você alcance a fluência. Você não sabe, mas a faca e o queijo, ó, tá aqui, ó, na sua mão. Basta você querer. Treina bastante, cria bastante frase, não só escrevendo, mas falando também. Poxa, professora, eu não tenho criatividade. Ó, dá-lhe um tapa na cara. Tem sim! E aí, como é que você pode começar? Hoje, por exemplo, vamos falar sobre um dos futuros. Você vai lá, masteriza, aprende, estuda direitinho, absorve, depois pratica, exterioriza, escreve, fala, cria as frases. Tenha certeza de que você está conseguindo falar, escrever sem olhar, sem ficar checando, né? Porque na hora que você fizer a entrevista, na hora que você estiver numa reunião, ou for fazer o teste lá do TOEFL, do Cambridge, você sabe utilizar sem ficar olhando, sem ficar inseguro, não é mesmo? Mas para que isso aconteça, você precisa sim tratar o inglês como um ato de escovar os dentes, precisa todo dia estar revendo essa matéria para que suas ligações, né, suas sinapses fiquem mais parrudas, mais fortes, para que a coisa flua com mais facilidade. Você deve estar se perguntando, professora, por que que o futuro da aula de hoje ele é importante? Por que que você escolheu exatamente esse futuro? Justamente pensando em você que vai fazer uma entrevista de emprego, pensando em pessoas que vão fazer um teste ou que estão dentro de uma empresa procurando ter a sua promoção, ser promovido. O que acontece? Quando você vai fazer entrevista, normalmente, durante a entrevista, aparecem algumas perguntas referentes ao futuro. E normalmente essas perguntas elas estão relacionadas com a empresa, com o cargo que você possa ocupar ou o cargo que você possa alcançar no futuro. E também estão relacionadas com o crescimento da empresa. Se você nunca reparou nisso, nem pensou nisso, achou que eles só estavam perguntando sobre a sua vida particular, na verdade eles estão querendo saber se o candidato que está ali sendo entrevistado, se ele tem pensamentos futuros, se eles têm planejamento, se são pessoas que pensam em crescimento, se são pessoas egoístas ou não. Então, por exemplo, se a empresa pergunta onde você se vê daqui 5 anos e você só fala que você se vê trabalhando numa mega multinacional que não é a empresa deles, provavelmente você não vai ser escolhido, porque nessa informação você passou para eles que você não tem muito interesse na empresa deles, que você não tem interesse em crescer dentro da empresa deles. Poxa, professora, mas aí eu vou mentir? Não é bem mentir, você também não sabe qual é o seu futuro, isso tudo é muito incerto. Mas se você fosse ficar nessa empresa durante 5 anos, como você se vê daqui a 5 anos? Não é assim que eles fazem a pergunta, mas é o que eles estão esperando ouvir como resposta. E aí, se você ficar usando só o will, né, você não vai dar e não vai passar a ideia, a informação para eles de que você é uma pessoa determinada, que você tem planejamentos para o futuro, que você pensa em crescer dentro da empresa, pensa em crescer junto com a empresa, que é muito importante, porque nenhuma empresa vai querer contratar uma pessoa que só quer lá trabalhar para ganhar dinheiro. As empresas estão contratando pessoas porque elas querem o desenvolvimento e o crescimento da empresa. Então, se você não pensava desse jeito, se você respondia de outra forma, eu sugiro que você repense e reformule as suas respostas na hora de fazer a entrevista. E o que vai acontecer se você não utilizar esse futuro que eu vou ensinar daqui a pouco aqui, ó, no quadro branco? O que vai acontecer é que outras pessoas, outros concorrentes vão usar e provavelmente eles vão passar para a próxima etapa e você não. Dito tudo isso, agora vamos lá ver como é que funciona esse futuro? Seguinte, o futuro que eu tô falando, olha, já até deixei ele aqui separadinho, algumas coisas escritas, né? Então nós temos um futuro, que eu ainda não falei qual que é,
Antes de eu começar a explicar uma série de coisas e regrinhas, eu quero que você entenda a estrutura. Não gosto de dar nomes para os bois, para qual futuro que é qual, se tem o nome tal, X, porque os nomes são complicados e eles podem causar uma certa confusão. O que a gente precisa aprender é a estrutura e quando que você vai usar esse futuro. Só isso, tá? Bem simples assim. Então agora o próximo passo, depois que a gente já colocou o sujeito aqui, é adicionar o verbo to be. Mas nós vamos adicionar o verbo to be, ele no presente, ó. Vou até colocar aqui em cima. Ele no presente. Se você não sabe a conjugação do verbo to be, só prestar atenção que eu vou fazer ela agora nesse exato momento com a canetinha azul aqui. E para cada sujeito nós vamos ter o seu parzinho adequado para o verbo to be. No caso do I vai ser I am, you are, he is, she is, it is, we are e o they are. E logo em seguida, depois que a gente colocou o verbo to be, a gente precisa adicionar verbos. Aqui eu coloquei verbo, mas pode ser qualquer verbo. Tanto faz se ele é regular ou irregular. E coloca-se o ing no final. Vamos lá. Então, vamos pegar alguns exemplos de alguns verbos. Poderia colocar aqui I am. Nós temos o verbo work. E aí, preciso colocar o ing, como foi indicado aqui, ó. Então, I am working. Já sei o que você está pensando. Você deve estar falando assim: Professora, mulher, você endoidou de vez? Isso daí não é futuro não, isso daqui, ó, é presente. Presente contínuo. Present continuous. olha só, tá vendo? Quando você grava o nome da estrutura, da gramática, você pode fazer confusões. Só porque te ensinaram como present continuous, não significa que ele vai ter só utilização como present continuous. Ele pode ser utilizado como um futuro, mas é um futuro que é mais próximo, é um futuro que você tem mais certeza, é um futuro que você está garantindo que vai acontecer ou que pode acontecer com muita probabilidade muito grande, entendeu? Então, é esse tipo de futuro que a gente usa que parece o present continuous, mas não é. A estrutura dele é igualzinho à do present continuous. Mas podemos continuar aqui. Vamos pegar outros exemplos de verbos. Vamos pegar aqui, você está assistindo, ó, you are. E vamos pegar o verbo assistir, que é watch. E se eu quiser falar assistindo, vamos colocar ing. You are watching. Essa seria a tradução se a gente estivesse usando realmente essa estrutura para o presente contínuo. Mas você não vai poder traduzir ao pé da letra. Porque no caso aqui a gente está vendo como um futuro. Eu só estou mostrando a estrutura, depois eu vou dar alguns exemplos mais palpáveis, tá? Mas, por exemplo, você vai assistir uma televisão daqui uns 5 minutos. Então, you're watching TV in 5 minutes. Esse é um exemplo mais palpável, tá? Mas, por enquanto, só tô dando exemplo assim, ó. Vamos lá. Vamos pensar em alguém, vou falar do meu pai. O que ele vai fazer? Provavelmente, ele vai viajar para São Paulo. Então, he is, o verbo viajar. É o verbo travel. E aí, a gente tem que colocar o ing. Traveling. He's traveling to São Paulo. Então, ele vai viajar para São Paulo. Não dá para traduzir. Ele está viajando. Vai estar errado. E aí, she. Vamos pensar na minha amiga. Ela vai, deixa eu pensar que ela vai. Ela vai no shopping. She's going. She's going. E aqui eu já juntei tudo, né? O certo é escrever assim, tá? Ó, desse jeito.
She's going to the shopping mall in a few minutes. Ela vai para o shopping em alguns minutos. Não que ela está indo, mas ela vai. Eat. Vou pensar na minha cachorrinha. Ela ainda não almoçou. Ela vai almoçar daqui a pouco. Então, she's, vamos colocar aqui comer. O verbo comer é o verbo eat. E aí a gente coloca o ing. She's eating in 30 minutes. O que nós vamos fazer daqui a pouco? Eu e você. Nós vamos terminar essa gramática. Então, eu vou usar o verbo finish, que é o verbo terminar. Mas aí, como diz a regra, precisamos colocar o ing aqui. So, we are finishing this grammar in a few minutes. Vamos terminar essa gramática, pelo menos a estrutura, em alguns minutos. Vamos pensar no they are. Eles... Quem? Meus amigos, eles vão entrar de férias. Então, they are take a vacation. Take a vacation é tirar férias, mas aí a gente vai colocar o ing. E aí aqui, ó, a gente tira o e e coloca aqui, ó, taking a vacation. So, they are taking vacation soon. Então, eles vão tirar férias logo, logo. Ficou fácil a estrutura? Ela não é difícil. Você já viu essa estrutura em algum lugar? Aí fica a pergunta, mas professora, quando que eu vou usar esse futuro? No começo do vídeo, eu meio que cantei a bola e falei para você. É um futuro mais próximo, é um futuro que você tem quase 100% certeza. Então, é só você colocar aqui um advérbio de tempo mais próximo. Se eu colocar in 5 minutes, é bem próximo. Daqui 5 minutos, o que vai acontecer? In 5 minutes, I am erasing the whiteboard. Em 5 minutos, eu vou apagar esse quadro branco. Foi isso que eu acabei de falar. Então, a intenção que eu quero passar por trás desse futuro é que são coisas que eu tenho quase que 100% certeza que elas vão acontecer. Então, eu tenho que usar esse futuro. Não necessariamente são futuros próximos, mas são coisas que eu tenho quase certeza que vai acontecer. Normalmente, eu gosto de utilizar coisas que têm a ver comigo, com a minha história, ou coisas ao meu redor, ou pessoas que eu conheço, ou alguma coisa que eu vejo, ou vou ver, ouvir na televisão, ou nas notícias. Então, por exemplo, eu sei que quando eu acabar de gravar o vídeo, provavelmente daqui uns 10 a 15 minutos, eu vou tomar água, porque eu tô com sede, né? Então, isso eu tenho certeza que vai acontecer, então eu vou colocar aqui, ó. E aí é importante, muito importante, que você use um advérbio de tempo, tá? In 10 minutes. I'm drinking water. Isso é verdade. Quer ver um outro exemplo que você pode estar utilizando, que vai ser bem palpável também? À noite, você vai dormir. Agora, que horas que você vai dormir? Você tem certeza que você vai dormir, mas que horas? Eu, por exemplo, pretendo dormir por volta das 11. Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque amanhã tem um dia cheio, tem que acordar, tem os cursos, então eu posso falar assim. At 11:30 p.m. I am sleeping. Olha lá, a mesma coisa. Então, a intenção é a que vale, é que eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. Mas eu sei que você, aluno ou aluna, deve estar se perguntando, tá, legal, mas não vi. Qual que é a vantagem de usar isso numa entrevista? A pessoa que está te entrevistando, ela quer saber o que você tem para oferecer para a empresa, para ela te contratar e não contratar o
o outro concorrente, certo? O outro candidato. Quando ela pergunta para você o que você vai fazer daqui a 5 anos ou como você se vê daqui a 5 anos, você usando esse futuro, você está demonstrando para essa pessoa que você é uma pessoa que tem planejamento, que você já sabe, não só você planeja, mas você já sabe o que você quer. Você sabe, você tem certeza que você vai crescer, que você vai desenvolver dentro dessa empresa. Então, nada mais justo você usar isso para você demonstrar que você é uma pessoa que vai atrás das coisas, que você é firme. Porque é diferente, né? Se você usar qualquer outro tipo de futuro, pode dar outra intenção. Ah, eu acho que daqui a 5 anos eu vou estar num cargo melhor. Esse eu acho não passa tanta certeza. Mas se você usar esse daqui, já passa mais certeza. Ó, daqui a 5 anos eu vou estar num cargo melhor dentro dessa empresa. Eu vou crescer junto com essa empresa, que é muito diferente do que você ficar usando o will, que não dá tanta certeza, por exemplo. Então, aconselho a você dizer a seguinte frase: In 5 years, I am working as... Em 5 anos, eu vou trabalhar como, e aí você põe a área ou o cargo que você, na tua cabeça, você quer e você sabe que você vai atrás e que você vai conseguir. É essa a intenção que você vai estar passando quando você for fazer a entrevista, tá? I am growing together with this company. O que eu estou dizendo aqui? Que eu estou dando certeza, ó, quando eu monto essa frase aqui, porque o verbo grow é o verbo crescer, de desenvolvimento, não só físico, né, mas dentro de um trabalho. Então, eu vou estar crescendo, deixa eu mudar a letrinha aqui, junto com essa empresa. Então, eu tenho essa determinação. É diferente de falar, eu acho que eu vou estar crescendo junto com a empresa. Dá muita incerteza. E isso meio que não vai ser bom para você na hora de você estar fazendo uma entrevista e nem na hora de você tirar um TOEFL, um Cambridge. E tem uma diferença, né, entre você estar usando só um tipo de futuro, usando o will, que todo mundo conhece, ou quase todo mundo conhece, e você saber usar outros futuros além dele, né? Demonstra que você é uma pessoa que tem um inglês mais desenvolvido, que seu inglês é um inglês mais fluente. Agora que você já entendeu quando que você usa, tenho que explicar para você a parte interrogativa e a parte negativa. Para fazer a interrogação, é só você inverter a posição do auxiliar aqui, ó, no caso do verbo to be, colocar ele aqui na frente, tá? Ficando assim, am I, e tirar esse verbo daqui do lugar. Então vai ficar, am I working in a few minutes? Eu vou trabalhar daqui a alguns minutos? Uma pergunta. E isso a gente vai fazer para todos eles, ó. Colocar aqui na frente. Ó. Are you traveling? E tira isso daqui, né? Are you traveling next week? Você vai viajar semana que vem? E lógico, não esquecer do ponto de interrogação. E a gente pode fazer isso para todos os pronomes. Então, aqui no caso do he, do she e do it, a gente passa o is aqui na frente. Tira o is daqui. Vai ficar o quê? Is he dancing or is she dancing? E a mesma coisa pro we e pro they. Bota o are na frente. Are we drinking beer tonight? Nós vamos tomar cerveja hoje à noite? Ou, por exemplo, are they? Olha lá. Eles vão. Are they taking a break? Esse taking a break é dar uma paradinha, fazer um intervalinho de 5 a 10 minutos, ok? Então, a gente inverte a posição para fazer
a pergunta. Já para as frases negativas é bem simples, basta que você coloque o not aqui, ó, depois dos verbos auxiliares. Então, é só colocar o not aqui, ó. I am not working on Saturday. Eu não vou trabalhar no sábado. You are not traveling. Lembrando que isso daqui a gente pode reduzir e ficar aren't. So, you aren't traveling next Saturday, né? He or she is not dancing or she isn't. Da mesma forma, ali em cima que eu pude abreviar, aqui também a gente pode estar abreviando assim. She or he isn't dancing next month or tomorrow or Friday. Tanto faz. Podia ser sexta, mês que vem, semana que vem, tanto faz. We are or they are. So, we are not drinking beer today. Então, nós não vamos tomar cerveja hoje. They are not taking a break in 5 minutes. Eles não vão tirar um tempo aí, fazer uma pausa de 5 minutos ou 10 minutos. Então, aqui também, ó, eu só não reduzi porque já tá aqui em cima, mas eu poderia ter falado. We aren't drinking, they aren't taking a break. Muito obrigada por ter assistido. Se você gostou da aula, já dá aquele like, compartilha aí nas redes sociais. Se você não é inscrito, tá esperando o que ainda? É só você se inscrever aqui embaixo. E se quiser comentar, tirar uma dúvida, é só perguntar aqui também, que a gente tenta responder o mais rápido possível. Um grande abraço para você aí e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!